Vamos então primeiro ao mais recente, há pouco tempo atrás, saiu, poucos minutos mesmo, saiu a última pesquisa IPEC. O candidato Lula do PT aparece nesse mais recente levantamento com 47% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, PL, 31%. Ciro Gomes, PDT, 7%. Simone Tebet, MDB, 5%. Simulação de segundo turno. Nessa simulação, Lula surge com 54%, Jair Bolsonaro com 35%. Margem de erro da pesquisa, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança, 95%. Renato Meirelles, há uma oscilação significativa ou ela está dentro do esperado? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Boa noite ao meu amigo Caio Junqueira, que está horas no ar. Espero que tenha dado para ir no banheiro, Caio. Mas enquanto isso, vamos ao que interessa aí no IPEC. O IPEC mostra um cenário de estabilidade, no entanto, que deixa claro algumas questões. Primeiro, que está dentro da margem de erro a ida ou não de Lula para o segundo turno. Nessa última edição do IPEC, o presidente Lula soma 47% contra 45% de todas as outras candidaturas, né? Está 2 pontos percentuais à frente da soma das outras candidaturas, o que dá aproximadamente 3 milhões de votos. O outro detalhe interessante, William, é que quando você faz o quanto que o Lula cresce do primeiro para o cenário de segundo turno. O ex-presidente Lula cresce 7 pontos percentuais, sai de 47 pontos no estimulado do primeiro turno para 54% no segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro sai de 31 para 35 pontos, ou seja, ele cresce 4 pontos percentuais. Por que isso é tão importante? Isso é importante porque é uma boa pista da migração de voto, do para onde vão os eleitores que no primeiro turno não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro, né? Se o Lula cresce 7 pontos percentuais e o Bolsonaro cresce 4 pontos percentuais, esse é um indicativo importante de que teremos mais votos migrando para o Lula do que migrando para o Bolsonaro. Caio, deu tempo, né, de você se recuperar? Está um pouco ofegante, eu acho. Não, tá tudo Apesar bem. da natação, não tem ajudado. Tá na musculação também. É o famoso puxar ferro. Então vamos puxar um ferro aqui para valer. Vamos. O Renato nos dá uma visão interessante porque ele considera, por um lado, o registro de estabilidade. Registro de estabilidade significa boa notícia para o Lula, péssima notícia para o Bolsonaro. Por outro, ele traz o registro de qual a potencial, vamos falar nisso porque a eleição não aconteceu, né? Qual a potencial migração de votos para um ou para outro, também dentro da estabilidade? Bem, William, tem uma questão que eu acho, das tantas questões fantásticas para o jornalismo político nessa eleição, uma delas é recente, né? Para além de ter presidente contra ex-presidente, para além de, enfim, de várias questões, 2 movimentos, bolsonarismo e lulismo, né? Bolsonarismo e petismo, tem uma recente, que é uma campanha para a eleição acabar no primeiro turno. Nunca teve isso. Nenhuma das eleições, eu não me lembro, em 89 eu tinha 11 anos, eu acompanhei, não me lembro. Era um repórter precoce. Não, estava na 5ª série. Mas assim, tem uma campanha, um movimento grande para a eleição acabar no primeiro turno, isso de uma semana para cá, de 10 dias para cá. Ok, e essa pesquisa diz o que a respeito? Essa pesquisa diz que essa pesquisa sinaliza que esse movimento tem dado resultado, tem dado certo. Porque, salvo engano, vou trazer os números. Ela dá votos, primeiro turno. Votos válidos. 52? Sim, né? que é o que determina. Que sim. é o que interessa. Lula, 52%, Bolsonaro, 34%. É muito estreita essa margem. Renato pode me corrigir, mas acho que não dá para arriscar nada com ela. O Renato, semana passada, se recusou a dizer se ia ter ou não o segundo turno. Mas se recusou no sentido, ele não teria os números para fazer essa afirmação. Você continua nessa situação, Renato?
Eu continuo sim, William, por uma razão muito simples. Um dos erros comumente feitos nas análises de pesquisa é considerar que a abstenção é igual em todos os estratos da sociedade. E quando nós vamos olhar o histórico, a porcentagem de brasileiros que deixam de votar, assim como os brasileiros que estão indecisos, é maior entre as mulheres, entre os eleitores de baixa escolaridade, baixa renda e os eleitores mais jovens, que são 3 perfis do eleitorado que hoje sustentam a vantagem que o ex-presidente Lula tem sobre Bolsonaro. Ou seja, na hora do cálculo dos votos válidos, a chance de abstenção hoje dos estratos eleitorais onde o presidente Lula lidera é maior do que a dos estratos eleitorais onde o presidente Jair Bolsonaro tem vantagem. Mas William, complementando o Renato e também o Caio, eu concordo com o Caio. Eu acho que com essa linha tão estável, e está estável há meses, as duas linhas de intenção de voto, a pergunta que nós vamos nos fazer, e o país inteiro vai se fazer até o dia da eleição é: a eleição vai terminar em primeiro turno ou teremos segundo turno? E isso pautado por uma estratégia do PT, uma estratégia que aparentemente está dando, pelo menos as pessoas estão falando sobre isso. Tem uma campanha falando sobre isso. E aí eu acho que a questão fundamental é o quanto Ciro Gomes, principalmente, talvez também Simone Tebet, vão desidratar naqueles últimos dias antes da eleição. Isso já aconteceu em 2018, não é surpresa. Geraldo Alckmin desidratou na reta final. Deixa eu contrapor o que vocês dois estão afirmando, que é seguro e racional, ao que o Renato acabou de dizer. O Renato diz: as chances disso não dar certo estão ligadas à demografia em primeiro lugar, porque demografia e segmento eleitoral é praticamente a mesma coisa. Em segundo lugar, estão ligadas aos estratos socioeconômicos, que também são elementos constantes em todas as eleições. Dada essa constância desses elementos, isso tende a trabalhar contra o Lula. Então, eu não estou dizendo que vai dar certo. Eu tenho todas as dúvidas sobre isso, mas até por isso a campanha do PT é não só pelo voto útil, como pelo vá votar. Porque ele sabe que a abstenção, ela corre contra ele. Agora, o que vai ser mais determinante, eu acho, é a capacidade do Ciro Gomes de fidelizar o seu próprio eleitor. Ele vai conseguir manter os 7% a 8% com ele? Ou Simone Tebet vai acabar a disputa acima dele porque ele vai desidratar? E, Renato, o que você acha desse argumento? Vamos lá. O argumento vale, assim, são as duas variáveis que têm que ser acompanhadas com lupa para saber se teremos ou não segundo turno, é a abstenção e o que irá acontecer com Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem intensificado o ataque dele ao Partido dos Trabalhadores. Não é à toa que o PT, ainda mais depois do primeiro debate eleitoral, parou de falar com o Ciro Gomes e passou a se dirigir ao eleitorado do Ciro Gomes. Mesmo a tentativa que o presidente Lula fez hoje de reunir esses candidatos à presidência da República foi no sentido dele aparecer de um aspecto mais amplo, aí falando para o eleitorado que hoje não vota nele, para o eleitorado nem. Acho que é muito difícil o Ciro Gomes ter menos do que 5 pontos eleitorais. O que cresceu o Lula nesse último período, cresceu do não sabe. Né? Cresceu daqueles candidatos que não sabem responder, ou que, se não me engano, saiu de 7% para 4%. Né? Foi isso que sustentou aí essa pequena alteração no jogo eleitoral. Então, até agora, o Ciro tem conseguido efetivamente se manter com os mesmos 7 pontos. Ele vai de 6 a 8 pontos há algum tempo na eleição. Lembrando que ele teve 12 na última eleição. Não, a gente não está... Desculpa, William. Não, eu queria voltar a uma afirmação que você fez, logo na sua primeira resposta. Você disse assim: essa campanha do Lula pelo voto no primeiro turno está trazendo resultados. Então, agora, não é retórica. A gente pode inverter o que você falou e dizer o seguinte: por, digamos, contraste, o que o Bolsonaro fez não está trazendo resultados, ou
Bolsonaro também tem conseguido na sua estratégia algum êxito, porém não o suficiente? Exatamente. O que a gente está colocando, nós não conseguimos e não conseguiremos estabelecer se a campanha do Lula para vencer no primeiro turno será bem sucedida ou não. A gente não vai saber, só quando abrir a urna. Isso é fato. Agora, que há uma campanha maciça como uma estratégia central da principal campanha que lidera as pesquisas, principal candidatura adversária para que esse objetivo seja atingido, e isso começa a se replicar, haja vista a foto de hoje, que tem esse objetivo do Lula com os ex-candidatos a presidente. Tá, e a do Bolsonaro? Sim, a do Bolsonaro não está conseguindo. O arsenal se esgotando, já se esgotou. Que carta ele tem na manga? Veicularam no fim de semana a informação de uma possível nova bala de prata. Hoje eu fui apurar, Palácio do Planalto, Ministério da Economia, ninguém sabia de nada. O máximo que o Bolsonaro conseguiu foi pular de 28 para 34, mas o crescimento dele do primeiro para o segundo turno é muito baixo. Agora, por outro lado, me chama muito a atenção como que os bolsonaristas ou os governistas, os ministros de Estado do entorno do presidente Jair Bolsonaro, com quem eu converso e com quem eu conversei hoje, mais de um, tem uma leitura inversa. A leitura de que ele vai ganhar. E a gente sabe, a gente tem uma experiência de conversar com fonte e saber, poxa, você está viajando, meu senhor. E não, eles convictos disso, que vai ter surpresa, que o resultado do primeiro turno vai ser acirrado, que o presidente é favorito para ganhar no segundo turno. Eles acreditam nisso. A gente sabe quando uma fonte está tergiversando ou alguma coisa assim, a gente nota. Caio. William. Isso me chama muita atenção, eu acho... De vez senão em casa ninguém entende. Renato? Não, é que de fato o que o Caio está falando, eu tenho vivenciado aí, não apenas na campanha, mas em grandes empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Eles, de fato, acreditam que o Bolsonaro irá ganhar a eleição e muitos deles acreditam, inclusive, que irá ganhar no primeiro turno. Por que esse dado é um dado importante? Porque isso mantém a base mobilizada, né, mostrar que ainda existe uma chance concreta de vitória, mantém a base mobilizada, porque retroalimenta o discurso que combate qualquer tipo de instituição, inclusive a imprensa profissional, inclusive os institutos de pesquisa. Basta ver o que o ministro Fábio Faria das Comunicações acabou de tuitar, falando para o TSE monitorar o que o IPEC está dizendo agora, e para fechar esse instituto após a eleição. Ou seja, nós temos sinais preocupantes com relação ao questionamento da verdade factual, seja no jornalismo profissional, seja nos institutos de pesquisa, seja no cumprimento da lei do Tribunal Superior Eleitoral. William, eu queria só voltar um minutinho para o Lula. Eu concordo com o Caio, que eu acho que está tendo uma antecipação da estratégia do PT, uma estratégia que eles guardavam para o segundo turno, que é uma caminhada para o centro. E hoje, essa foto de hoje, ela é um retrato acabado disso, né? Porque veio Alckmin, depois veio Marina, hoje veio Meirelles, uma sinalização que agradou o mercado, né? O real se valorizou, ele está abrindo esse leque, fazendo essa sinalização. O apoio da Marina só era esperado no segundo turno. Essa sinalização para o mercado financeiro só era esperada para o segundo turno. E o que eu discordo um pouquinho do Caio é que o arsenal do Bolsonaro, a caixa de ferramentas tem acabado. Eu acho que não dá para ter tanta certeza disso. E eu acho que o PT está fazendo tudo isso porque ele tem receio do que pode acontecer entre o primeiro e o segundo turno em termos de medida econômica. Hoje, por exemplo, teve a redução do preço do diesel. Uma redução amparada em fatores técnicos, mas o ritmo de redução da Petrobras está frenético. Qualquer janela eles aproveitam. Existe toda uma coordenação dentro do governo para aproveitar qualquer brecha. E será que eles não vão intensificar isso? Não vão ultrapassar ainda mais as leis eleitorais, as leis de política econômica? Existe um receio muito grande sobre o que a campanha de Bolsonaro, sendo que Bolsonaro é governo, tem a caneta na mão, o que ela pode fazer durante esse mês. Né? A legitimidade que dá uma vitória de primeiro turno,
em razão de você ter o Congresso eleito e você diminui a chance do Bolsonaro contestar, porque o Bolsonaro vai contestar, o Lula ganhou no primeiro turno, o Congresso está eleito no primeiro turno, os governadores, a maioria, eleitos em primeiro turno, daí só do Bolsonaro poderia ter problema. Então isso acho que reforça essa questão da legitimidade na cabeça do petismo, essa legitimidade que dá a primeira vitória e a capacidade que ela tem de barrar movimentos de contestação do resultado eleitoral por parte do Bolsonaro, acho que está dentro desse cálculo também. Nós vamos, fechando um pouquinho essa roda, queria fazer referência ao que o Renato acabou de dizer. Renato, estamos diante, me parece que não, na verdade, não me parece que nós estamos diante de pessoas que fogem da realidade. A realidade é clara, os institutos de pesquisa são entidades privadas profissionais que, para sobreviver no mercado, não podem encomendar seus resultados, ponto, simples. Então não é fuga da realidade, é a criação de uma realidade alternativa, chamado fato alternativo. A narrativa política que justifica aí qualquer coisa. Não é a desvinculação da realidade na medida em que a pessoa não aceita os dados, os fatos traduzidos em números, no caso, levantamentos profissionais feitos por gente competente que estão ali para ganhar dinheiro, sobrevivem disso, não estão ali para servir a esta corrente política, mas sim a forma de criar o ambiente para contestação pura e simples, Renato. William, eu acredito que tem um pouquinho das duas coisas, tá? Primeiro, é impressionante como quando o agregador de pesquisas nossos, da Locomotiva e da CNN, diminui a distância entre os dois candidatos, os meus conhecidos e clientes próximos ao Bolsonaro espalham o resultado do agregador. Quando acontece o contrário, eles questionam aí o resultado do agregador, a mesma coisa vale para as pesquisas. O que a gente vê é que tem muita gente de boa fé que efetivamente começa a acreditar nessa realidade paralela. E existem aquelas pessoas que fazem isso intencionalmente, para ter uma carta na manga a ser utilizada logo depois do período eleitoral. É mais ou menos o mesmo raciocínio da fake news, William. Existem as pessoas que intencionalmente produzem e espalham a fake news. E existem pessoas que simplesmente espalham, sem pensar muito no que estão fazendo. Espalham porque querem acreditar, espalham porque de fato não querem de alguma forma aceitar a realidade. É mais ou menos eu não vou usar o termo que eu ia fazer aqui porque ia virar meme. Aguardaremos. Renato Meirelles, muito obrigado pela participação aqui na nossa roda do WW. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Boa noite, Caio. E atenção aos dados de rejeição que na pesquisa IPEC vão mostrar claramente a dificuldade que a campanha do Bolsonaro tem de colocar o tema da corrupção colado ao Lula, conforme nós já antecipamos algumas vezes aqui no WW. Um grande abraço, até a próxima.